Semana passada nós iniciamos uma nova estação na nossa igreja, um novo trimestre e com ele uma nova série de mensagens. E se você já é de casa, você sabe que a cada trimestre nós temos uma das práticas do caminho de Jesus como objeto da nossa atenção, da nossa reflexão. Nós queremos ser uma igreja que pratica o caminho de Jesus e por isso conversamos aos domingos e nas nossas comunidades sobre as disciplinas espirituais, sobre como viver o evangelho no nosso dia a dia, nesse relacionamento pessoal, transformador e também comunitário, transformador com Jesus. E a prática desse trimestre, julho, agosto, setembro, é a prática do serviço. Vamos refletir sobre como desenvolver essa prática, como vivê-la em diferentes ambientes e relacionamentos, começando pela família, agora no mês de julho, depois a igreja em agosto e por fim a cidade no mês de setembro, como servir a minha família, servir a igreja e servir a minha cidade. E nessa série, então, sobre serviço na família, que é chamada A Família e Eu, semana passada nós conversamos sobre casamento, o serviço ao cônjuge, e ainda teremos outras 2 semanas pela frente, pensando em outros temas e ênfase do serviço na família, mas hoje, em especial, a gente vai conversar sobre o serviço aos filhos. E para isso a gente vai ouvir de uma pessoa que é membro aqui da nossa igreja, da nossa comunidade, vai nos abençoar muito, que é a Fernanda, e eu quero convidá-la aqui, para vocês receberem ela com muito carinho. Alguns conhecem ela como Fernanda 2020, né? Porque o nome dela é bem fácil de pronunciar, o sobrenome, Vitvitsky. Eu demorei, mas eu aprendi. Só que eu, quando escrevo, de vez em quando eu erro. Para quem não conhece a Fê, ela é membro, junto com o Rafa, esposo dela, e a Sara, o Samuel, que são os gêmeos, e o Isaac, são membros da nossa igreja desde o finalzinho de 22, não é isso? Então, a igreja tinha menos de 1 ano ainda de iniciada, de plantada, e a Fê e o Rafa, eu não sei se você ia contar essa parte, mas... Se você quiser continuar, pode ficar. Não, eu vou te passar já. Não, eles decidiram se mudar da cidade deles, que é Campo Grande, para Brasília, e uma das principais razões foi contribuir para a plantação da nossa igreja, participar, servir, viver em comunidade com a gente. A gente é amigo desde 2017. 2017 a gente se conheceu, muito antes de Vértice, muito antes de um ministério seu também como escritora, né, e na internet, que Deus te confiou e tem te usado tremendamente para abençoar não só mulheres, mães, mas famílias, casamentos. Rafa e Fê escreveram um livro muito especial chamado Casal Imperfeito. E eu estou vulnerabilizando um pouquinho vocês sem autorização, mas eu acho que a amizade dá esse direito, né? E o casamento de vocês não é perfeito mesmo, né? É um casamento imperfeito. E esse livro foi talvez profético também, num certo sentido, porque vieram muitas dificuldades depois da escrita do livro, e Deus agiu e restaurou, e tem restaurado, e hoje eu posso dizer que o casamento de vocês, eu sempre pude dizer isso, mas ainda mais agora, o casamento de vocês me abençoa, me inspira, a forma como vocês criam os filhos de vocês me inspira também, e a Dessa, e é muito bom ter vocês como parte da nossa igreja, parte da família, e hoje sermos abençoados com a palavra que você vai trazer. Então, que Deus te abençoe. A gente podia orar para encerrar já. Aí eu já desço. Pedro, várias coisas que eu ia falar, você já falou. Muito obrigada. Te agradeço demais mesmo. Bom dia, igreja. Tudo bem? Nossa, é bastante gente que tem nessa igreja, né? Nunca tinha visto aqui de cima. Somos muitos. Glória a Deus. Vamos lá. Quem quiser ir orando por mim, pode ir orando. O Pedro falou assim, por que você está nervosa, gente? Faz isso em outros lugares, mas... Olha, eu acho que eu prefiro falar para uma multidão de desconhecidos do que para 5 conhecidos, assim. Eu acho que é um lugar onde a gente se torna mais vulnerável, falar para as pessoas que são parte da nossa família. Eu, pelo menos, eu sempre me sinto mais à vontade num lugar onde as pessoas talvez não me conheçam do que num lugar onde eu sou parte e, assim, sendo bem vulnerável, assim. Fiquei bem nervosa essa manhã, mais do que eu já fiquei em qualquer outro lugar que eu já tenha falado. E é isso, orem por mim. Quem quiser ir aí orando, pode ir orando por mim. Eu estou falando isso, não que isso importe, né? Porque o meu nervosismo, enfim, o que eu sinto tanto faz. O que importa é a palavra de Deus e aquilo que o Senhor quer falar para vocês. Eu tenho muito claro no meu coração que o Senhor tem algo especial para falar para nós, enquanto igreja. E falar de filhos
é algo muito especial. Eu ia me apresentar, mas o Pedro já fez isso, então é isso aí que ele falou, é isso aí que eu... Brincadeira. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda, eu tenho 35 anos, sou casada com o Rafa, a gente tem 3 filhos, a Sara, Samuel e Isaquinho, por enquanto. Gente, que isso? Mas, meu Deus, essa igreja já tem criança demais, vocês não viram não, Ministério Infantil? Tá ótimo. E, enfim, estou muito honrada de falar sobre isso, porque o assunto de filhos é um assunto que sempre mexeu muito comigo, falando assim, particularmente, eu fui uma criança com muito desejo de ser mãe, e muito desejo de ter filhos, e nos últimos 5 anos eu tive a oportunidade de viver intensamente a maternidade, com 3 crianças que vieram praticamente de uma vez. E, então, assim, além de estudar muito sobre isso, porque é um assunto que eu gosto muito, é algo que eu pude viver na prática. Eu acredito não, né? Eu sei que tem pessoas aqui que têm muito mais experiências como eu, inclusive Pedro, né? Podia ter chamado alguém mais experiente, que eu adoraria estar aí sentadinho ouvindo essa pessoa. Mas, em sua misericórdia, o Senhor me permitiu que eu estivesse aqui falando com vocês e algo que Ele trouxe ao meu coração. Eu queria saber quantos pais nós temos aqui hoje. Levantem as mãos. Muitos. Muitos pais. Graças a Deus, que bom. Isso quer dizer que a gente está cumprindo com aquilo que o Senhor nos chamou. Por mais que nós vamos falar sobre filhos, talvez você que não levantou a mão, essa palavra também é para você. Ou porque algum dia você será pai e mãe, mas também porque o serviço de criar os nossos filhos não é um serviço só dos pais. Nós, enquanto igreja, é a nossa responsabilidade, enquanto igreja, mesmo que você seja solteiro, tanto você observar outros pais, mas como você fazer parte disso também. Os nossos filhos, eles são importantes para a igreja e então, essa palavra é para todos nós. Muito bem, hoje nós iremos juntos aprender na palavra de Deus, na nossa caminhada com Jesus, como que nós podemos praticar a disciplina espiritual do serviço, mas aos nossos filhos, especificamente aos nossos filhos. Então, de que maneira nós podemos servir os nossos filhos da forma que a Bíblia nos ensina. E antes da gente ir para a palavra, eu queria, junto com vocês, assim, essa semana eu pesquisei bastante sobre isso, quais são os dados hoje no Brasil, como que está a questão dos filhos. Eu sei que você, às vezes, olha para a nossa igreja e fala assim, nossa, tá ótimo, né? No mínimo 5 crianças por família, porque é muita criança. Mas não é bem assim, e a gente vai dar uma olhadinha, antes da gente começar a palavra. De acordo com o Censo Demográfico de 2022, o índice... Tá tudo certo? Aí. A taxa de fecundidade, ela representa esse número médio, tá? Por filhos. Isso aqui do Brasil. Em 1960, o índice do Brasil era de 6,3 filhos por família. Em 1980, caiu para 4,4. Em 2000, foi para 2,4. Em 2022, chegou a 1,6. Vocês imaginavam isso? Porque eu não imaginava. Acho que a gente convive com amigos animados em ter filhos. Eu não imaginava que nós vivemos hoje esse cenário de... Hoje nós vivemos uma sociedade onde as pessoas têm cada vez menos filhos. Isso é um fato, não sou eu que estou falando, as pesquisas nos dizem. E, de acordo com essa mesma pesquisa, as maiores causas dessa diminuição de quantidade de filhos por família são questões financeiras. Então, as pessoas elas têm, até mesmo devido ao nosso padrão de vida, que ele é mais elevado do que, muitas vezes, dos nossos pais, avós, bisavós, a gente se preocupa muito com a questão financeira, porque não é fácil mesmo a gente sustentar o estilo de vida que muitas vezes nós levamos. O segundo ponto principal é equilíbrio entre vida profissional e parentalidade. Então, nós vivemos em uma época onde a maioria de nós, nos casais, ambos precisam trabalhar, tanto homem quanto mulher. Então, é muito difícil a gente equilibrar essa vida entre estar com nossos filhos e trabalhar para trazer o sustento. E também a gente tem questões de aspectos culturais mesmo, né? Nós vivemos em um tempo onde o nosso olhar sobre os filhos mudou. A sociedade enxerga as crianças e a quantidade de filhos de forma diferente. Então, nós temos a gente tem toda uma base que nos justifique
o desejo ou por não ter filhos ou por ter poucos filhos. E, enfim, esse é um panorama geral. Nós entendemos, então, que nós vivemos um mundo onde o desejo de ter filhos está cada vez menor. E é importante a gente saber disso, porque isso reflete que a nossa visão sobre os filhos mudou. E isso é uma coisa que a gente precisa aceitar. Né? Às vezes a gente fala, nossa, mas não é bem assim. É assim. Se a gente vai para as pesquisas, se a gente até mesmo ouve pessoas, tanto cristãs quanto não cristãs, muitas vezes a gente tem um discurso muito mais pessimista sobre ter filhos do que otimista. Vocês concordam um pouco, assim, baseado no que nas nossas conversas? Acho que depois que a gente torna pais, a gente fala muito sobre isso. E a gente ouve muito isso. Então, a questão aqui nós, enquanto igreja, nós não estamos imunes dessa visão do mundo sobre os filhos. Isso também chega a nós, enquanto cristãos. E culturalmente falando, a gente consegue perceber que essa visão diferente que nós temos sobre os filhos, ela é mais aceitável até em questões práticas, por exemplo. Hoje, a gente, enquanto igreja, enquanto sociedade, a gente aceita e entende muito mais, por exemplo, a ausência dos pais e mães, né? Pais e mães, que têm que trabalhar o dia inteiro e as crianças estão muitas vezes fora de casa. Nós, hoje em dia, a gente aceita com mais facilidade crianças que acabam se tornando o centro do lar. E eu não estou falando isso, pessoal, em tom de julgamento, assim, porque todos nós estamos suscetíveis a isso. E, inclusive, essa pregação, ela não é sobre quantidade de filhos. Eu não estou aqui para pregar que nós temos que ter muitos filhos. Não, o Rafael estaria pregando isso, meu esposo. Esse não é o meu objetivo. Não existe isso, assim, esse é o certo, esse é errado, é mais santo, menos santo. A questão aqui não é essa. A nossa questão aqui é a gente entender o que está acontecendo conosco, enquanto igreja, sobre a nossa visão dos filhos, do que eles significam. Então, não só enquanto pais, mas como a nossa igreja, como a igreja tem enxergado os filhos. E algo que a gente pode perceber muito assim nos últimos anos, principalmente com as redes sociais, é que nas redes sociais a gente acabou encontrando um terreno muito fértil de professores de como criar filhos e até mesmo conversando com amigas, enfim, a gente tem... É muito comum ver as pessoas muito ligadas ao que é o criar filhos a alguma pessoa, algum influenciador, uma pessoa que seja um nome importante nessa parte da criação de filhos. Mas a grande questão que nós vamos trazer aqui nessa manhã é: será que as nossas atitudes enquanto pais e igreja têm refletido mais o que a Bíblia nos diz sobre ter filhos do que o mundo nos diz? Será que hoje a maneira como nós temos servido os nossos filhos é muito mais um reflexo da nossa vida na palavra do que aquilo que a gente ouve, do que aquilo que a gente observa? Então, nessa manhã nós vamos basicamente responder 3 perguntas. Eu sou muito ex-presbiteriana, tudo vai ser 3. E tem um pouco de toque também, então vai alimentando aqui. Nós vamos hoje, nessa manhã, basicamente responder essas 3 perguntas. A primeira é: o que a Bíblia nos fala sobre ter filhos? O que a Bíblia nos fala sobre como servir os nossos filhos? E quais são as boas novas do serviço aos filhos? Porque ter filhos é uma bênção. E existem ótimas notícias sobre isso, nós vamos conversar sobre isso. Vamos orar? Deus, nós nos rendemos a Ti nessa manhã, Senhor. Nós queremos abrir o nosso coração, Deus, para a Tua palavra, para a Tua voz, para o Teu Espírito Santo, Senhor. Eu oro agora para que o Senhor cale a voz do nosso eu, aqueles pensamentos que estão na nossa cabeça de coisas que a gente trouxe lá de fora. Eu oro para que o Senhor também cale a voz do inimigo, tentando nos distrair da Tua palavra, tentando tirar o foco daquilo que importa, Senhor. Nós queremos, Deus, discernir e entender qual a Tua vontade para nós. Não tem outro motivo para nós estarmos aqui nessa igreja hoje.
que não seja te louvar, te engrandecer e entender o que o Senhor quer de nós enquanto igreja. Por isso, Senhor, fala conosco. Nós abrimos o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós vamos para a palavra de Deus, para entender o que a gente deve fazer, a gente faz isso porque, preste bem atenção, não tem como nós sermos os pais, acompanhe esse raciocínio aqui comigo, não tem como nós sermos os pais que Deus quer que nós sejamos para os nossos filhos, sem que antes a gente enxergue os nossos filhos da forma como Deus enxerga. Deu para entender essa lógica? Não tem como eu ser uma Fernanda, mãe dos meus filhos, da forma que Deus quer que eu seja, sem que antes eu olhe para os meus filhos da forma como Deus enxerga. São coisas completamente ligadas. E por isso nós vamos para a palavra de Deus. É por isso que eu não vou te dar aqui 3 passos, fórmulas, porque o que a gente precisa, qualquer coisa relacionada a filhos, mais do que o curso que você fez, o livro que você leu, nós precisamos da palavra para entender como servir aos nossos filhos. E os filhos, eles estão no plano original de Deus. Quando a gente vai em Gênesis e vê a história da criação, quando Deus fala, né, sejam férteis e multipliquem-se, que foi um mandamento muito respeitado na nossa igreja, a galera multiplicou bastante. Esse desejo de Deus de que tenhamos filhos estava no plano inicial dele, não foi após a queda. Estava no coração de Deus, em um mundo sem pecado, que nós tivéssemos filhos. Então, para responder a nossa primeira pergunta, sobre o que a Bíblia nos fala sobre ter filhos, eu queria ler com vocês, se você tiver sua Bíblia, que você abra ela no Salmo 127, de 3 a 5. Nós vamos ler um texto bem conhecido sobre ter filhos. O Salmo 127, enquanto você abre sua Bíblia, é muito interessante, que ele faz parte de um grupo de salmos chamado Cânticos de Peregrinação. Então, os peregrinos, eles tinham o costume de subir até Jerusalém cantando esses salmos e repetindo. E é muito interessante pensar que esse salmo, ele fala sobre o que é ter filhos, o que significa ter filhos. Eu, pelo menos, enquanto mãe, várias vezes preciso desse lembrete, cantar isso na minha cabeça, que os filhos são a herança do Senhor, que é uma bênção. Vamos ler esses salmos. Ele diz bem assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. A primeira coisa que esse texto fala é que os nossos filhos, eles são herança. Os nossos filhos não são dívidas, eles são heranças. E quando a gente fala de herança, a gente fala de que alguém tinha algo. Essa herança, ela só existe porque ela pertencia a alguém. E é muito interessante que o texto nos diz que não é que os filhos são uma herança solta. Os filhos são uma herança de quem? Do Senhor. Então, eles pertencem a Ele. Então, nós herdamos os nossos filhos diretamente de Deus Pai. Os nossos filhos não são nossos. Ah, meu filhinho, meu... Também. Mas os nossos filhos são originalmente do Senhor. E quem recebe essa herança? O que ele fala? Na verdade, ele não fala, o que a gente entende? Que são uma herança do Senhor para nós. Nós recebemos essa herança. Então, não foi algo que a gente se esforçou muito. Nossa, me esforcei, eu fui uma boa filha. Né? Senão, a gente entenderia, inclusive, que pessoas que não conseguem engravidar estão sendo castigadas. Não é isso, não é isso. Nós não merecemos os nossos filhos. Nós não fizemos nada por isso, nada. Não tem nada que a gente faça que justifique o fato de a gente ter tido filhos. Os filhos são herança do Senhor, algo que Ele nos deu. Interessante pensar que, principalmente nesse tempo, né, de Salomão, a herança ela era muito utilizada como algo para perpetuar a família. Então, os bens, as terras, ela também servia para que aquela família ela continuasse, para que aquele nome, aquela cultura, aqueles costumes, tudo que era herdado, tinha o intuito de que aquilo continuasse.
Então, se os filhos são herança do Senhor, os filhos são uma forma da gente continuar a história do Senhor no mundo. Isso é muito precioso. Entender os nossos filhos não como um projeto pessoal de vida, algo que a gente dá um check, né? Ai, noivei, casei, tive filho, check. Não é assim que o Senhor enxerga. O Senhor, Ele olha para os nossos filhos de uma forma muito diferente que a gente olha. Os nossos filhos não nos são dados sem objetivo, eles são uma herança e existe um plano para que eles existam. E é interessante a gente falar que, a gente entender que a Bíblia fala que os filhos são herança, porque para o mundo, os nossos filhos são o quê? Uma dívida. Eu não sei vocês assim, mas é muito comum em rodas de conversa. Eu já participei de muitas rodas de conversa onde a gente fala de filhos como se fossem números, como se fossem, como é que chama? Cifrão. Uma vez que eu estava conversando com uma pessoa bem mais velha assim, e ele estava com as 2 filhas dele que estavam entrando na faculdade. E aí, na frente das filhas, ele falou assim, ó, essa filha aqui, Fernanda, me custou 300, falou o quê? Não, R$1.000 em tantos anos. E essa aqui, tantos R$1.000. E as meninas assim... Que dívida! Meu Deus, como eu faço para pagar isso? A gente não tem que pagar. Os nossos filhos... E assim, é claro que existe uma responsabilidade financeira, né? Nós temos 3 filhos, lá em casa vai 5 caixas de ovos por dia. Ainda bem que agora a gente tem galinha. Porque os ovos, assim, misericórdia. E come, termina de comer, está com fome. Aí, é só lá em casa? Nas férias, então, gente, a gente faz compra, acabou. Aí a gente faz de novo e acabou. É lógico que existe uma responsabilidade de provisão, mas o propósito maior do Senhor não tem a ver com a quantidade de dinheiro que nós temos para gastar com nossos filhos. Porque aos olhos de Deus, nossos filhos são herança. E a gente precisa falar disso, é algo tão simples, né? Mas eu vejo assim que culturalmente a gente entrou tanto numa noia de ganhar dinheiro, de dar o melhor, de dar o melhor, de dar o melhor para os nossos filhos, que eles muitas vezes se tornaram uma dívida que a gente precisa pagar. E os nossos filhos não são dívida, eles são herança. Eu e o Rafa, nós estamos no processo de adoção. E, inclusive, a palavra do Alex, 2 domingos atrás, uma bênção sobre adoção. E a gente está fazendo parte do curso de adoção, é a gente fazer um curso, né? E foi uma experiência muito rica, assim, o curso da adoção. E tem uma parte do curso que a gente se separa em grupos, e a gente fica com outros casais para a gente conversar sobre como é o processo de adoção. A psicóloga nos ajuda a discutir sobre o assunto. E no nosso grupo tinha um casal com a gente, e eles eram muito ricos, assim. Não só porque eu estou falando, mas eles mesmos, assim, gente rica, né? Fala assim, eu sou rico. E o Rafa também viu qual era o carro deles. Rafael. Gente do céu. Agora que eu falei essa informação que eu me toquei, que você teve... Então, é isso aí. E eles tinham muito dinheiro, os 2 são médicos, assim, eles falavam com isso com bastante naturalidade. E ele deu um testemunho, assim, foi muito inspirador, assim, ouvi-lo. Ele falou, olha, chorou enquanto ele falava. Eu estou aqui, inclusive eles são católicos, ele falou assim, eu estou aqui porque o Senhor mudou meu coração. A gente vive um padrão de vida onde o nosso meio social, todo mundo é muito rico, todo mundo tem muito dinheiro. E estar aqui, eu estou aqui porque eu entendi que os meus filhos, a gente precisava se abrir a filhos e que isso iria custar o nosso padrão de vida. Isso iria, talvez, até levar uma vida diferente do que os nossos amigos vivem. Mas a gente não entende mais nossos filhos ou a nossa vida como uma vida só para ganhar dinheiro e enriquecer. A gente entende que nós precisamos nos abrir para ter filhos. E eles são o nosso maior investimento agora nesse sentido. E eu achei muito interessante assim essa visão dele, porque muitas vezes a nossa visão é a contrária, né? Eu vou parar aqui porque eu vou ter que diminuir esse padrão. E foi muito inspirador assim ouvir isso dele. E isso nos faz entender que quando a gente vê os nossos filhos como uma dívida, a gente os vê como um peso. E a herança do Senhor
um presente. Essa é a grande diferença. Essa é uma das maiores diferenças de como Deus vê os nossos filhos. E por isso, meus irmãos, quando alguém engravidar aqui na nossa igreja, quando você vê alguém no processo de adoção ou, enfim, gestante, celebre. Eu vejo que muitas vezes a gente vai para as piadinhas. Nossa, meu Deus, Deus te abençoe. Nossa, agora já, você nunca mais vai dormir. Meu Deus do céu, não. Se você saía, se você viajava, acabou. Parece uma morte, né? E que é também, né? A gente dá uma morridinha. Eu estou em fase de ressuscitação. Depois de 3 filhos com 2, 1 ano. Mas, aos olhos de Deus, os filhos são um presente merecido. Parabenize. Sempre que você vê alguém com filhos, parabenize. Glória a Deus. Herança. Assim como você ficaria feliz de saber que alguém que não tinha nada ganhou R$1 milhão do nada. Essa é a nossa festa quando a gente fala. É assim que a Bíblia vê os filhos. E assim como nossos filhos não são dívida, eles também não são um investimento. Nós não recebemos os nossos filhos como se a gente tivesse feito muito para ganhar, então é muito precioso, então agora vou investir de volta para depois eu ter retorno. A Bíblia não nos fala que nossos filhos são um investimento nesse sentido. O Senhor não nos deu os filhos, Ele não nos deu filhos como uma certeza de que tudo vai dar certo, infelizmente. Que angústia, né? Às vezes eu me sinto angustiada às vezes pensando nisso. Eu estou fazendo isso, a escola é tal, a criação é tal, a metodologia é tal, BLW. Só as mães de bebê vão entender isso aqui. Tanta coisa que a gente faz para dar o melhor e ainda assim eles não são uma garantia. E eu imagino que seja difícil, eu não sou mãe de filhos adultos, mas eu acho que é difícil a gente não ter essa expectativa de retorno, né? Nossa, a gente se desgasta tanto e trabalha, e serve, faz isso, faz aquilo. E às vezes nossos filhos não entendem, né? Quando a nossa mãe fala, quando você for mãe, você vai entender. E eu me tornei mãe, entendi. Tadinha, ela está me assistindo agora. Te amo, mãe. É difícil mesmo, e a gente só entende quando a gente tem filhos, mas infelizmente, é a dura verdade que nós precisamos aceitar. Os nossos filhos não são um investimento. Eles não foram feitos para nos dar retorno. É claro, né, que existe, né, a honra aos pais, mas o objetivo do Senhor, ao nos dar nossos filhos, eles são uma herança. E nós os lançaremos, a gente já vai falar sobre isso. E nós os lançaremos. O serviço aos filhos não é uma garantia de retorno, é um ato de fé e obediência diante de Deus. Nós os criamos, nos doamos, os servimos diariamente por anos e anos, não para que ganhemos algo em troca, mas para que os lancemos pela fé diante de Deus. Que é o que o texto nos fala logo em seguida, que os filhos são o quê? Eles são flechas. Eu coloquei aqui que os filhos são flechas, não espadas. Quando a gente fala de flecha, é muito interessante. Eu fico pensando assim, né? O autor ter escolhido de tantos instrumentos que ele poderia falar, né? Na mão do guerreiro, os filhos são o quê? Pode ser uma espada, uma flecha, um escudo. Ele escolhe a flecha. Quando a gente fala de flecha, a gente entende 2 coisas. Que as flechas, elas são lançadas e que existe o quê? Um alvo. Enquanto cristãos, o nosso papel é enxergarmos os nossos filhos como flechas que serão lançadas, ou seja, eles não foram feitos para nós mesmos, e que elas irão em direção a um alvo que é Cristo. Veja bem, entender os nossos filhos não como um investimento é a mesma coisa que entendê-los como flecha, porque a gente não lança uma flecha para voltar, não é um, como é que chama? Não entendi, mas esse aí, bumerangue. Não é. Nós os lançamos para que não voltem. Ai, que desespero, meus filhos vão embora de casa um dia. Vão se casar, mas é isso. E, quando a gente fala de alvo, eles serão lançados. Esse alvo existe. E se esse alvo não é Cristo, algum alvo está existindo. Vocês já pararam para pensar nisso? Às vezes a gente... não, mas eu vou criar meu filho para o mundo. Não, eu estou criando meu filho aqui porque não é para mim, é para o mundo. Mas será que o nosso alvo tem sido Cristo? Porque às vezes o nosso alvo pode ser, eu estou criando meu filho na melhor escola, da melhor forma, porque eu quero que ele tenha uma ótima carreira profissional, para que ele seja mais bem-sucedido que eu.
Ou, não, eu estou criando meu filho de uma forma porque eu quero que ele seja uma pessoa de bom caráter, moralmente falando, impecável. Mas a gente não vive a plenitude, o objetivo de Deus nas nossas vidas enquanto pais, enquanto a gente não colocar Cristo como alvo desse lançamento. Eu estava conversando sobre isso essa semana com o Rafa e a gente estava achando interessante, e por isso que eu coloquei que os filhos são flechas não espada, porque a espada é algo que a gente tem na nossa mão, né? E a gente tem o controle, a gente talvez alcança ali uma curta distância, mas a flecha, ela alcança distância e espaços que nós não podemos alcançar. Nós preparamos os nossos filhos como flechas, miramos no alvo que é Cristo e os lançamos. E eu queria muito, assim, irmãos, que vocês pensassem nisso, assim. Será que realmente a gente tem mirado em Cristo quando a gente pensa em formar os nossos filhos? Então, isso é o que a Bíblia nos diz sobre o simples fato de ter filhos. Então, nós temos filhos, eles são herança e eles são flechas. Ponto. Eles são uma bênção, eles são um presente merecido. Essa é a visão de Deus sobre filhos e nós precisamos ter essa visão para que então a gente possa servi-los. E por que é importante a gente falar de serviço? Porque ter filhos é... Vamos ver quem vai continuar. Ter filhos é... Alguém falou alguma coisa? Trabalho. Pensei que alguém ia falar difícil, trabalho, falar algumas coisas assim. Porque ter filhos é muito trabalho. As mães fazem tudo assim, ó. Ter filhos é muito, muito trabalho. E quando a gente pensa em trabalho, ou ter filhos, né? Eu não sei vocês assim, mas muitas vezes na nossa cabeça, servir aos meus filhos. Então eu vou cozinhar, eu vou colocar na escola, eu vou para a festinha tal, eu vou levar para natação, eu vou prover a roupa, eu vou falar que não faz isso, não faz aquilo. A gente pensa no serviço. Isso que a gente pensa de serviço, né? Envolve muita coisa, alimentação, provisão, muitas coisas. Então, a gente automaticamente pensa, bom, se eu passo o dia inteiro servindo fazendo isso e aquilo, eu estou servindo aos meus filhos. E é isso que a Bíblia diz? Sim e não. Nós temos realmente que fazer esse trabalho, né, de serviços básicos aos nossos filhos. Mas a palavra de Deus, ela tem outro foco para o serviço aos filhos. Se você fizer uma longa pesquisa, assim, de todos os textos bíblicos que falam sobre o ter filhos e o serviço aos filhos, o que nós devemos fazer, né, o serviço, o que é a nossa atitude diante dos nossos filhos, a Bíblia vai trazer basicamente 3 coisas. Isso foi algo que eu pesquisei essa semana e eu fiquei bem impressionada. Assim, foi algo que o Senhor ministrou muito ao meu coração. Ela vai falar de 3 coisas: instrução, disciplina e sacrifício. Às vezes você pensava que era dar de comer, vestir e brincar, né? A gente pensa em servir, a gente pensa assim. Mas quando a gente vai para a palavra, a Bíblia nos fala que nós temos que instruir, disciplinar e nos sacrificar. Servir aos nossos filhos é instruí-los. Vamos falar sobre a instrução. Se a gente vai para a Bíblia, a gente encontra assim, muitos, dezenas de textos que nos ensinam que nós temos, enquanto pais, que instruir os nossos filhos. A gente vai ler juntos aqui 2 dos mais conhecidos e vamos falar um pouco sobre eles. O primeiro está em Provérbios 22:6. Ele diz bem assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Em Provérbios 1:8 e 9 diz: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não menospreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Enquanto pais, nós fomos chamados para ensinar os nossos filhos, instruí-los, passar conhecimento. E sabe, queridos, eu vejo que muitas vezes essa não tem sido a nossa prioridade. Eu vejo que muitas vezes o nosso esforço enquanto pais, principalmente dessa nossa geração, de dar o melhor, de prover, de enxergar certas coisas como principais na criação dos nossos filhos e até mesmo terceirizar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. É claro que a comunidade é importante, né? A instrução não é só nossa.
Que bom que a gente conta com uma igreja, com escola, com tios, avós, amigos que nos ajudem. Mas quando nós vamos para a Bíblia, o chamado maior de instrução é para os pais. E por mais que cansativo que seja, porque não sei vocês, às vezes eu prefiro fazer um almoço inteiro do que passar 1 hora instruindo as crianças. Cansa. A gente repete, a gente fala. E eu sei que eu estou falando aqui mais uma visão de uma mãe de crianças pequenas, mas eu sei que isso acontece também. Pais de adolescentes, pais de adultos. A instrução ela é cansativa mesmo e às vezes ela nos custa até mais do que o nosso serviço físico. E eu sei que às vezes parece estar atrapalhando a nossa vida, a gente tem que parar 20 vezes ao dia para falar a mesma coisa. Mas os filhos não nos atrapalham, porque eles são o objetivo do Senhor. E esse é o chamado de Deus para nós. E quando a gente fala de instrução, enquanto discípulos de Jesus, há uma bênção para nós, porque nós estamos protegidos diante da instrução do próprio Deus. Em Efésios 6:4, diz bem assim: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Será que nós temos instruído os nossos filhos no conselho do Senhor? Ou será que será que nós temos sido o protagonista dessa instrução? Olha para mim, olha para o que eu fiz, porque quando eu era jovem, eu fazia tal coisa, porque quando eu era criança, eu era muito obediente. Nós não somos o centro da instrução dos nossos filhos. O alvo é Cristo e nós devemos instruí-los para Deus. Eu sei que muitas vezes mexe com o nosso orgulho, né? O nosso desejo às vezes é mesmo de que os nossos filhos eles sejam conhecidos como, né, crianças boazinhas e filhos prósperos. Depois da vida adulta deve ser tão bom, né? Olha, esse meu filho fez isso, formou em tal faculdade, tem tantos filhos. Mas quando nós vamos à palavra, a palavra nos diz que antes de tudo nós devemos criá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então não é mais sobre a nossa vontade sobre a vida dos nossos filhos. É sobre a vontade de Deus para a vida deles. E nós pensamos assim, né? Não, eu tenho feito isso. Eu levo meus filhos à igreja, eu invisto em acampamento, eu faço isso, isso e aquilo. Mas a palavra nos diz que nós devemos ensinar os nossos filhos enquanto nós caminhamos com eles. Em Deuteronômio 6 e 7, eu gosto muito desse texto porque... Peraí. Quando eu era criança, eu cresci na igreja presbiteriana. E a escola bíblica dominical era algo muito forte, assim. E aí eu tinha um professor meu, acho que eu tinha uns 8 ou 9 anos, que ele fazia a gente repetir esse versículo muitas vezes. E aí, sempre que eu leio esse versículo, eu lembro dele, o tio Sérgio Paulo. Nos ensinou muito sobre a palavra. Ele diz bem assim: que todas essas palavras que hoje eu te ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A instrução acontece enquanto nós caminhamos com os nossos filhos. E será que a gente tem tido tempo com eles para fazer isso? Será que às vezes a gente não está vivendo um dia a dia, seja com nossos filhos pequenos ou filhos grandes ou filhos adultos, acorda logo, vamos para a escola. Vamos dormir, pelo amor de Deus, eu quero ficar só com seu pai. Come logo. Vamos. Ou até mesmo a gente está no celular. A gente está com eles, mas não está. Né? A gente está aqui, mas eu estou no celular. A Bíblia nos fala que nós devemos encucar e ensinar enquanto nós estamos caminhando com eles. Por isso é muito importante a gente estar com os nossos filhos. Enquanto nós instruímos os nossos filhos, será que os ritmos da nossa casa e os hábitos da nossa própria vida mais aproximam os nossos filhos de Cristo ou os afastam dele? Isso é muito importante a gente pensar, irmãos, porque se a gente não remodula toda a nossa vida para os nossos filhos, e é diferente deles serem o centro do lar. Quando a gente remodula a nossa vida, a gente reestrutura a nossa vida para que a gente lance os nossos filhos a Cristo, a nossa dinâmica familiar vai mudar. Porque eu já não vou mais na hora do almoço usar o celular. Eu vou sentar à mesa com a minha esposa, com o meu cônjuge, com meus filhos, e eu vou instruí-los.
Eu não vou ficar com pressa para eles terminar a comida logo. Eu vou instruir essas crianças. Eu não vou tirar um tempo para estar com elas e ficar só à frente do meu celular ou colocar outras coisas como prioridade. Porque instruir os nossos filhos é uma prioridade. Não porque eles são o centro, mas porque o alvo é Cristo. E para isso nós precisamos gastar o nosso tempo. Servir os nossos filhos é gastar tempo na instrução. Parafraseando, a pessoa mais citada nessa igreja, John Mark Comer, que quando ele fala, no livro Praticando o Caminho, a pergunta não é se estamos sendo discipulados, mas, continua aí, Pedro, para mim, me ajuda, por quem estão sendo discipulados? A pergunta não é se nossos filhos estão sendo discipulados, eles estão sendo discipulados, talvez só não seja pela gente, o que é uma tristeza, porque servir os nossos filhos é instruí-los no caminho do Senhor. E é muito interessante, quando a gente pensa em instrução, a gente precisa mudar a nossa cabeça quanto a isso. A começar em mim. A gente pensa muito que instruir os nossos filhos é ficar o tempo inteiro falando: não faz isso. Nossa, mas você faz isso. Nossa, mas você só reclama. Para de brigar com teu irmão. A gente acha que é uma fala não sou contra o não, tá? Lá em casa tem muito, muito, muito não. Mas a gente, muitas vezes, perde a mão do que é instruir os nossos filhos. Servir os nossos filhos instruindo-os é derramar palavras de graça sobre eles também. Tem um livro que eu gosto muito, inclusive se quiser anotá-lo aí para você ler, foi um livro que me ajudou muito na forma que a gente fala com as crianças. Ele é do William Smith, ele chama Converse com Seus Filhos. Queria até ler um trechinho com vocês, não sei se vai passar, vai. Ele diz bem assim, essa parte é muito legal. Deus nunca vem até você sacudindo um espinho de palavras. Se Ele o fizesse, você se afastaria. Ao invés disso, Ele soa diferente. E para nós, seres humanos, isso é surpreendente. Enquanto Jesus, o Verbo de Deus feito carne, falava, as pessoas se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. A coisa predominante que as pessoas ouviram de Jesus não foi irritação, condescendência, frustração, manipulação, hostilidade, intimidação, ameaças, reclamações, lamúrias ou amarguras. Elas ouviram palavras graciosas. As suas palavras anunciavam que Deus tinha vindo para resgatá-las, não para esmagá-las. Nem todos receberam essas palavras, mas ficou claro, no entanto, que o que Jesus falou foi gracioso. E isso é o que deveria surpreender os seus filhos sobre a maneira como você fala. Dói, né? Eu falei várias vezes que eu não ia chorar. Dói porque nós confundimos a instrução com a falta de graça. E sem a graça, os nossos filhos não conseguirão enxergar a Cristo. Se o alvo é Cristo, o caminho não é a frustração, a manipulação, a hostilidade, a intimidação, a ameaça, a reclamação. É muito triste, queridos, quando a gente se junta para falar dos nossos filhos, ou até mesmo a forma que a gente fala sobre eles na frente deles, como se eles fossem um peso, ou só com reclamação. Nós devemos derramar graça através da nossa boca para os nossos filhos, e isso é instrução. E nós também servimos aos nossos filhos, que vai até parecer meio contraditório, quando nós os disciplinamos. Parece nada a ver, né? Quando a gente fala de graça, amor, nossa, jurei que agora meu coração ia ficar quentinho, eu ia receber assim, umas palavras, eu ia ficar chorando. Mas a Bíblia nos chama para disciplina. E é muito importante a gente falar isso, porque nós vivemos um tempo anti-disciplina. E a Bíblia nos fala muito claramente que uma das formas de nós servirmos os nossos filhos é disciplina. Eu sei que muitas vezes a gente tem um pouco de problema com essa palavra, principalmente, eu sei que muitos de nós, ou até pessoas mais velhas aqui, sofreram disciplina de uma forma diferente e
pense em fazer diferente, porque às vezes você não foi nem disciplinado, às vezes você foi agredido, né? A disciplina e agressão, disciplina e correção, a gente precisa ter muito, e eu não tô aqui, não quero ser polêmica, não vou falar de formas, isso é um outro assunto, não é isso. Mas nós precisamos falar sobre disciplina. E por mais difícil que isso seja de ouvir em 2025, os nossos filhos precisam de disciplina. Tem alguns textos que falam sobre isso, eu queria ler com vocês em Provérbios 22, 5. Está falando que falta 1 minuto? O que eu falo? Espera aí. Eu vou ler só um versículo aqui. Estamos acabando, gente. Vamos lá, só Provérbios 22, 5. A gente está acabando, juro. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livrará dela. Todos os textos relacionados à disciplina nos ensinam algo em comum. Nosso coração é pecaminoso. Fim. Acabou. Os nossos filhos não são anjinhos. A gente recebe aquele bebê na maternidade, ai, gordinho, fofinho, passa 2 anos e fala, meu Deus, o que aconteceu com aquele bebê? Os nossos filhos não são uma página em branco, né? Tem linhas pedagógicas que falam, o filho, a criança, não. A gente, para a Bíblia, nossos filhos são pecaminosos. Espiritualmente falando, nossos filhos não são uma página em branco. O coração dos nossos filhos, assim como o nosso, ele é corrompido. E eles precisam de disciplina. Em Provérbios 13, 24, fala que quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. É muito interessante pensar que na Bíblia a disciplina é ligada ao amor, né? Muitos de nós somos ligados, quando a gente pensa em disciplina, a gente pensa em raiva, vergonha, humilhação, joelho no milho, ou seja lá como você foi corrigido. Mas a disciplina bíblica, ela é ligada ao amor. E ela não serve para fazer os nossos filhos serem bonzinhos. A disciplina, ela não serve para a gente poder mostrar para a sociedade, olha, na festinha o meu filho é o que mais se comporta. Isso aqui, ó, meu filho. A disciplina bíblica, ela serve para conduzir os nossos filhos a Cristo. O Ted Tripp, no livro chamado Pastoreando o Coração da Criança, que eu também recomendo muito, diz bem assim: uma mudança de comportamento que não resulta de uma mudança de coração não é louvável, é condenável. E é por isso que a disciplina anda junto com a palavra. Porque nós devemos amar os nossos filhos como Deus nos ama e Deus nos disciplina. Em Hebreus 12, 17, nos afirma isso, diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Então, às vezes, a disciplina que você recebeu, motivada pela raiva, pela, enfim, humilhação, vergonha, não foi a disciplina que o Senhor nos chamou a fazer com os nossos filhos. A disciplina da Bíblia não é ligada ao medo, ela é ligada ao amor. A disciplina forja a flecha que nós iremos enviar e prepara essa flecha para acertar o alvo que é Cristo. E eu sei que às vezes a gente foge de disciplinar nossos filhos, a gente não quer esse desconforto, mas sem a disciplina a gente não vai conseguir acertar o alvo que é Cristo, meus irmãos. Isso é muito importante. Tome cuidado com as linhas que você tem seguido de criação de filhos. Tome cuidado até com o seu próprio coração. E falando por mim mesmo, muitas vezes eu falo, nossa, mas precisa. E por último, nós servimos aos nossos filhos quando nós nos sacrificamos. Eu vejo, é muito interessante, eu falo muito eu vejo porque eu estou muito imersa nesse mundo da maternidade agora e criação de filhos, e a gente consegue observar algumas coisas que acontecem, inclusive com a gente, comigo e com o Rafa. O quanto, nesses últimos anos, a gente tem se sentido, enquanto pais, tentados a amenizar os danos. Como que eu posso fazer para ficar um pouquinho melhor o dia, a logística, a vida, para eu ter um pouquinho mais o meu espaço, as minhas coisas, meus... Só que não dá. A gente precisa abraçar o sacrifício, que é ter filhos. Sabe por quê? Porque o nosso amor, o nosso serviço aos filhos é o reflexo do serviço do amor de Deus por nós. Em 1 João diz assim, nisso
4, 9 e 11, diz bem assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação dos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Essa é a medida de serviço. Se você quiser saber, será que a minha medida está boa? Olhe para Cristo. Essa é a medida de serviço aos nossos filhos. O amor de Cristo por nós. E sacrifício dói. Exige, vai exigir. Jesus não subiu com aquela cruz nas costas rindo. Eu sei que às vezes a gente, principalmente enquanto mães, né, vê aquela mãe florida, servindo aos filhos, cozinhando. Eu falo, gente, como é que consegue? Não é, às vezes é ruim mesmo, no sentido de cansaço, a gente cansa. Sacrifício dói, exige. Não dá para fugir, não dá para amenizar os danos. A gente precisa abraçar o sacrifício que é servir os nossos filhos. Mas esse amor sacrificial, ele tem um propósito, porque o sacrifício de Cristo por nós tinha como alvo a reconciliação de Deus. O nosso serviço de sacrifício aos nossos filhos também tem como alvo a reconciliação com Jesus. Aleluia! Esse é o nosso serviço, e isso é privilégio, isso é bênção, é herança, não dívida, é uma bênção. E para a gente finalizar, nossa amiga, aquilo lá vocês podiam mudar, né? Tirar, não sei, e dar um negócio. Ui, eu sou muito chata com o horário, aí eu tô aqui, ó. Eu quero finalizar falando das boas novas do serviço aos filhos. Eu sei que nós precisamos ser confrontados, irmãos. Eu sei que a gente vive num tempo muito de, maternidade sem culpa, culpa. Não, é assim mesmo. Sem isso, a gente não tem arrependimento. Às vezes a gente precisa da culpa. A gente precisa do arrependimento, o Senhor nos convida a isso. Mas existem ótimas novas do Senhor sobre nós termos filhos e servir aos nossos filhos. A primeira é que servir aos nossos filhos é uma chance de deixar um legado. Servir aos nossos filhos é uma maneira da gente deixar uma marca neles, é como se fosse uma herança, é uma chance de repertório. Quando os nossos filhos forem pais, se nós os criamos de formas que nós os servimos adequadamente, eles vão ter repertório, memória, para eles poderem fazer o mesmo com os filhos dele. Quantos de nós não carregamos coisas que nossos pais fizeram por nós? É a chance da gente deixar como legado uma das práticas das disciplinas espirituais de Jesus, servir. É uma marca de pais que não terceirizam tudo. É uma marca de pais que não ficam atrás do celular ou estão ocupados de um lado para o outro, mas que instruíram, disciplinaram e sacrificaram. Isso é um legado. É um legado. O Rafa sempre comenta comigo da avó dele, que deixou um legado muito forte na vida dele de serviço. Uma pessoa que servia com alegria. O Rafa carrega, sem pensar. É legado, a gente faz. Chega até a parecer genético, às vezes, sem a gente perceber. Servir aos nossos filhos é um legado. A segunda boa notícia é que servir os nossos filhos é poder viver uma restauração. Eu tenho uma história muito... A minha família, nós temos uma história muito forte de reconciliação. Os meus pais, que provavelmente estão me assistindo agora, eles tiveram um casamento muito difícil. Nós crescemos, eu e meus 2 irmãos, num lar de um casamento muito difícil, assim. Meus pais sempre tentaram de tudo, assim, de realmente dar o melhor para nós, mas existia uma ocupação muito grande em problemas matrimoniais. E glória a Deus, hoje eles estão bem casados. E depois que acabou que também por isso eu não, mas meus irmãos, enfim, saíram de casa, talvez antes da hora. E quando meus pais se tornaram avós, a gente viveu uma restauração no nosso lar, com o serviço dos meus pais aos filhos já adultos.
E nesse caso, estou falando de um serviço mesmo, já não mais o serviço talvez que a gente falou hoje, um serviço de disposição, disponibilidade, de amor aos meus filhos, que agora são netos. Graças ao serviço sacrificial, meus pais não medem esforços para nos ajudar. Eles sabem que nós somos os protagonistas enquanto pais, mas eles não têm preguiça, eles nem se esquivam. Enquanto avós. E isso trouxe reconciliação. E vocês não têm ideia da profundidade de reconciliação. Nós somos um milagre. A história da minha família era uma história de filhos, talvez, que não falassem mais com os pais. Mas o serviço dos meus pais, através do serviço, Cristo trouxe reconciliação para a nossa família. E eu sei que às vezes tem pais aqui mais velhos que falam, nossa, eu estou ouvindo você falar, mas eu já fiz e deu tudo errado. E eu fiz errado, enfim. Tudo que você está falando aí, fiz nada. E isso te traga uma desesperança. O serviço pode ser uma chance de reconciliação entre você e sua família. Sirva aos seus. O Senhor pode usar isso de forma poderosa. Eu gosto da história do filho pródigo, que quando o filho pródigo volta a casa e o pai o recebe, depois de ter feito tanta coisa errada, é muito interessante pensar que o pai recebe o filho pródigo como? Servindo. Ele diz, né, depois de abraçar, beijar, ele fala, chama os servos, traz a melhor roupa, veste, põe um anel, vamos fazer uma comida. Ele serve aquele filho, e esse serviço foi uma chance foi um marco na reconciliação. Sirva os seus. Sirva os seus. E por último, servir os nossos filhos é a chance da gente refletir o amor de Deus. Isso é um grande privilégio. Talvez a primeira visão que os nossos filhos terão sobre o que é o Senhor, o amor de Deus por eles, é através de nós. E mais do que, nossa, que responsabilidade, meu Deus, não sou capaz, que honra. Nós podemos ser um instrumento dos nossos filhos, do conhecimento deles sobre o Senhor. Isso é uma bênção. Eu queria que vocês fechassem os olhos agora, enquanto eu leio esse texto, para a gente finalizar. Ele é um trecho de um livro também, e ele nos ensina muito. Eu queria que vocês ouvissem. Ele diz bem assim: à medida que Deus fala conosco, levando em consideração nossas fraquezas, nossa imaturidade, os nossos temores, nossa arrogância, ignorância e até mesmo nossa falta de confiança, nós descobrimos alguém que é digno de ser conhecido. Alguém que não usa o nosso pecado contra nós, mas que nos trata melhor do que merecemos. Quando Deus fala conosco de forma gentil, porém direta, Ele nos dá motivos para confiarmos nele e, por sua vez, para querermos mais dele. As suas palavras nos convidam a um relacionamento de longo prazo, à medida de que nós experimentamos mais uma vez o Evangelho por meio delas. E ao ouvir Deus conversar com você, é possível aprender a falar com seus filhos de maneiras semelhantes que lhes darão motivo para quererem continuar uma conversa com você, apesar dos muitos passos errados que você tenha dado. A maneira como nós falamos com os nossos filhos, como servimos, instruímos, disciplinamos, a maneira que nós nos sacrificamos, é uma chance enorme, não de garantias, mas uma grande oportunidade, meus queridos, de Deus para nós, de conduzir os nossos filhos a Cristo. E isso não é um peso, é uma herança. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, aqui da Igreja Batista Vértice. Eu sou o pastor Pedro Felizola e eu quero te fazer um convite muito especial. Se você tem acompanhado as nossas mensagens, os conteúdos produzidos pela nossa igreja, as palavras de domingo, e isso de alguma maneira tem abençoado a sua vida e a sua família, eu quero te convidar a considerar a possibilidade de orar e contribuir com a campanha
nossa nova casa. A nossa igreja está de mudança, eu estou aqui no futuro novo espaço, onde nós funcionaremos como igreja, aqui no coração de Brasília, e nós cremos que a partir deste lugar nós poderemos servir muito melhor a nossa cidade, mas também você que nos acompanha à distância, seja lá onde você estiver, no Brasil ou no mundo. Então, primeiro, muito obrigado por nos acompanhar. Se você puder considerar a possibilidade de contribuir com essa campanha, com esse grande desafio que nós temos, não só da locação, mas da reforma desse espaço, eu quero te convidar para acessar o QR Code que vai aparecer aí na sua tela agora, ou diretamente o nosso site, igrejavertes.com/contribuir. Lá você pode adquirir uma cota para ser alguém que contribui regularmente com essa campanha, que vai durar 2 anos, ou você pode fazer uma oferta avulsa. De toda maneira, essa ajuda será muito bem-vinda e eu oro para que o Senhor te abençoe, para que as nossas palavras, mensagens continuem fazendo diferença na sua vida e também na sua comunidade local. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe.